Shalom, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui, trazendo essa palavra. Palavra essa que o Senhor tem trazido em nossos corações nesses dias. E eu tenho visto que o Senhor ele tem trazido palavras que elas estão se completando, palavras que elas fazem sentido, que elas trazem um entendimento maior a respeito daquilo que nós já falamos nos outros dias. Amém? E com essa palavra não foi diferente. O Senhor ele trouxe algo para meu coração e eu queria aqui compartilhar com vocês. Então, se você puder, dá uma pausa agora nesse vídeo, pega a sua Bíblia, já abre em 1 Pedro e marca também o livro de Êxodo. A gente vai estar lendo um pouquinho de Pedro, Tiago, que é próximo de Pedro, Êxodo, e vamos ver um pouquinho do que o Senhor ele tem falado aos nossos dias. Amém? Então pega lá a sua Bíblia. Bom, eu peço que o Senhor possa trazer mentes e corações ao entendimento do que Ele quer falar hoje, do que a sua palavra quer nos ensinar nesses dias, que o Senhor possa, através do seu Espírito, trazer entendimento a todos os corações que assistem a esse vídeo. Amém. Então, 1 Pedro, capítulo 1, verso 5 e verso 6. Fala assim: enquanto isso, por meio da confiança, vocês são protegidos pelo poder de Deus para a libertação prestes a ser revelada no último tempo. Regozijem-se nisso, ainda que por um curto período vocês devam ser afligidos por várias provações. Então, a gente já pode, só nesses dois versículos, podemos aprender muita coisa, Primeiro que fala assim, por meio da confiança, Em uma outra versão fala por meio da fé, mas nós sabemos que fé e confiança são sinônimos, A fé, ela vem da confiança de guardar e obedecer e crer. Não é só crer, mas também obedecer. Amém? Então fala assim, por meio da fé, por meio da confiança, vocês são protegidos pelo poder de Deus. Ou seja, eu devo confiar no Eterno e pelo poder dele, ele vai nos livrar. Então, não é na nossa força. Lembra da primeira vez que nós falamos, Salmos 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós louvaremos, nós nos lembraremos do nome do Senhor. Então, o nome dele, o poder dele é que nos salva no dia da angústia. Amém? Regozijem-se nisso, ainda que por um curto período vocês devam ser afligidos por várias provações. Também um texto muito interessante que a gente vê lá em Tiago 1, capítulo 2 e 3. É um texto bem conhecido, Considerem por motivo de alegria, meus irmãos, quando vocês enfrentarem diversas tentações, porque sabem que o teste de sua confiança produz perseverança. Deixem a perseverança completar sua tarefa, para que vocês se tornem maduros e íntegros, faltosos de nada. Eu vou ler aqui uma outra versão que ela é mais conhecida, Vamos ver aqui. Meus irmãos, Tiago 1, verso 2. Meus irmãos, considerai por motivo de grande alegria quando submetidos a diversas tentações, sabendo disto, que a prova da vossa fé opera paciência, que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Amém? É engraçado que aqui fala fé e fala sobre tentações. E aqui nesse outro texto fala sobre... não fala sobre tentações também. Mas lá em Pedro, voltando para Pedro,
fala provações. Então, as provações são oportunidades que nós temos, vamos dizer assim, que Deus nos dá de aumentarmos a nossa fé, a nossa confiança e depositarmos nele, mostrarmos ao mundo que ele é o nosso Redentor, ele é o nosso guarda, ele é o nosso Salvador. É como fala em Salmos 127. Fala assim: exceto que o Senhor edifique a casa, trabalha em vão aqueles que a edificam. Exceto que o Senhor guarde a cidade, em vão vigia o guarda. Então, muitas pessoas nesse momento de quarentena ficam em casa porque em casa eu estou guardado, em casa eu estou livre, em casa eu estou protegido. Mas não é a minha casa que me traz proteção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Se o Senhor não guardar a cidade, o sentinela trabalha em vão. Então a minha esperança, quem me dá salvação, não é a minha casa, é o Senhor. O Senhor é aquele que guarda a cidade. É nele que eu deposito a minha confiança e é nele que eu sei que passaremos intactos nesses dias de tribulação. Amém? Bom, dando sequência, eu queria ler também o texto de Êxodo capítulo 13. Já está até aqui marcado. A gente vai ler alguns versículos de Êxodo 13, Êxodo 14 e Êxodo 15. Trazendo um pouquinho o resumo, né? Todos sabem sobre a escravidão do povo hebreu no Egito, sobre o Senhor mandar 10 pragas sobre o Egito e sobre a libertação do povo. Bom, depois que o povo foi libertado do Egito, que o povo saiu livre, a gente também sabe que o faraó voltou atrás e perseguiu o povo, e o povo por vezes veio a murmurar dizendo: foi para isso que o Senhor nos livrou do Egito, para que nós viéssemos a ser mortos aqui no deserto? E aí eu queria ler aqui Êxodo 13, verso 21. Vou ler do verso 20 para entendermos o contexto. Fala assim: e começaram sua jornada de Sucote e acamparam em Etã, na borda do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para lhe dar luz, para que fossem na caminhada de dia e de noite. O Senhor ia como uma coluna de nuvem para lhe proteger durante o dia, e com uma coluna de fogo durante a noite, para lhe dar e iluminar o seu caminho, e também não deixar que eles morressem de frio. Então o Senhor protege. Eles estavam no deserto, eles estavam sendo perseguidos pelo faraó. Deus não precisou tirar eles do deserto e levar direto para a terra. Eles precisavam passar pelo deserto. Mas enquanto nós passamos pelo deserto, o Senhor, ele é uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Ele é o nosso Redentor. Ele é que nos salva. Ele é que enviou Yeshua, nosso Messias, Jesus Cristo, para nos trazer redenção e salvação. É através dele que nós temos libertação. Amém? E aí, capítulo 13, verso 21. E o Senhor ia adiante deles numa nuvem, numa coluna. E o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para conduzi-los pelo dia, e numa coluna de fogo para lhe dar luz à noite. E no capítulo 14 eles se depararam com o mar vermelho à frente e o exército de Faraó vindo atrás. E aí o povo clamou, né? Moisés também pediu: Deus, o que é que eu faço agora? E aí, Êxodo 14, verso 19, fala assim. Eu vou ler o capítulo 14, verso 17, para a gente entender um pouco, né?
Eis que eu endurecerei, Deus falando, o coração dos egípcios, e eles os seguirão, e eu obterei honra sobre o faraó, sobre todo o seu exército, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. Os egípcios, a terra que nós habitamos, as nações, saberão que eu sou o Senhor, quando tiver obtido honra sobre o faraó, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. Agora o verso 19. E o anjo de Deus que ia adiante deles do acampamento de Israel se retirou e foi atrás deles, e a coluna foi de diante da face deles e se colocou por trás deles. A coluna de fogo se colocou por trás do acampamento dos hebreus. E fala assim: e a coluna se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, e havia uma nuvem de escuridão para os egípcios e clareava a noite para os hebreus, de maneira que não se aproximavam um do outro durante toda a noite. Vamos pensar assim: de um lado está o acampamento dos egípcios, do outro está o acampamento dos hebreus. Aqui no meio está a nuvem do Senhor, clareando o povo hebreu e trazendo trevas sobre os egípcios, de maneira que durante a noite toda eles não conseguiram atacar. E aí, ao amanhecer do dia, Moisés fala assim: Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar por meio de um forte vento oriental durante toda aquela noite, e o fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. O Senhor que faz isso, o Senhor que opera milagres. Verso 29 do capítulo 14. Mas os filhos de Israel caminharam sobre terra seca no meio do mar, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. O povo passou a terra seca no meio do mar, com água à sua direita como muro e água à sua esquerda como muro. Mas o povo passou intacto pelo meio. Só quem faz isso é o nosso Deus. Só quem faz isso é o nosso Redentor. Amém? Verso 30. Assim naquele dia o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Eu vou ler novamente. Verso 30 do capítulo 14. Assim naquele dia o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. Amém? E assim, durante esses dias, o Senhor nos salvará dessa praga, porque nós confiamos no nome dEle. Não são em carros nem em cavalos, e o Senhor quem edifica a nossa casa. Amém? Por último, eu só queria deixar a condição que o Senhor nos faz para que Ele nos salve. Porque nada é de graça, né? O Senhor também traz as condições para que nós possamos ser salvos. E não é nem condição, não é uma troca. É porque quando eu obedeço Ele, eu tenho vida, simplesmente. Êxodo 15, verso 26. Êxodo 15, verso 26. Fala assim: e o Senhor disse: se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, temos que fazer o quê? Ouvir a voz do Senhor nosso Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não são alguns, são todos os seus mandamentos e seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Novamente, se guardares os meus mandamentos e todos os meus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que coloquei sobre os egípcios. Eu sou o Senhor que cura. Eu creio nessa palavra. Eu creio que Ele é o Senhor que nos salva, que nos cura. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que
Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e ponha em nós a sua paz. Fiquem todos na paz do Senhor durante essa semana e que o Eterno nos abençoe em nome do seu Filho, Yeshua o Messias, em nome de Jesus. Amém.